E aí, vocês estão bom? Hoje comentar um pouco, né, falar um pouco sobre o episódio 2 do Falcão e o Soldado Invernal. Esse episódio 2, ele foi meio que marcado que tipo assim, todo mundo é um super soldado agora. Eu tenho algumas, não é teorias, mas tipo assim, eu tenho algumas ideias de como isso pode ter acontecido e enfim. Mas antes de entrar no assunto do vídeo, eu gostaria de convidar você a dar uma entrada aqui no canal, ver os vídeos que eu faço. Se você gostar, se inscreve. Já deixa o like para ajudar na divulgação. Sem mais enrolação, bora. Nesse segundo episódio, foi mostrado que, tipo assim, mostrou um pouco mais daquela organização que eu não consigo guardar o nome, a Pátria, a Pátria, sei lá, alguma coisa do tipo. A organização dos mascarados lá. Que a, a líder é uma jovem, né? Tipo, é uma menina meio nova, tudo. E assim, quem jogou Miles Morales no PlayStation 4, né? O Homem-Aranha Miles Morales, cara, ela me lembra um pouco. Tanto ela quanto a organização me lembra um pouco a vilã principal do jogo. Mas, enfim, isso aí não tem nada a ver. Então, mostrou um pouco mais deles, né? Tipo, deles como organização. E parece que eles estão contrabandeando vacinas e remédios e alguma coisa do tipo. E tipo assim, tem aquela cena que até saiu no trailer, que é a luta deles em cima lá do caminhão. E assim, mostra que tipo tem uma hora na cena que o cara, um cara qualquer da organização, ele estoura uma daquelas placas de rodovia no peito, tá ligado? Tipo, o caminhão tá indo e ele tá correndo, ele corre em cima do caminhão, a placa vê, ele estoura ela e ele continua correndo, tipo, não tá nem aí. É revelado que tipo, não sei se todos, mas grande maioria dessa organização parece ser super soldado. Né? Depois na hora que eles estão fugindo do aeroporto, tem um cara lá que ele derruba um poste com a mão, sabe? Então, tipo, não sei se é todo mundo, mas parece ser bastante gente super soldado. Depois é mostrado também que tem um cara que ele fica escondido lá, que tá tipo meio que escondido numa casa, que aparentemente ele tretou com o Buck numa das guerras lá que o Buck ainda era da Hydra. E ele também é um super soldado, tipo assim, ele fala, né, que ele é um super soldado e que depois que ele lutou com o Buck, não sei o que a vida dele virou um inferno porque ele ficou preso no laboratório fazendo teste todo dia, o pessoal fazia teste com ele, não sei o que, não sei o que. E tipo assim, eu não sei se o cara que é o John, que é o novo Capitão América, se ele, agente americano, não sei qual que é o codinome dele, mas ele está se identificando como o novo Capitão América. Eu não sei se ele também é um super soldado. Tem um momento que ele dá uma entrevista e a mulher lá que tá entrevistando ele, ela fala que ele teve que tipo que ele tem uma inteligência muito maior, que ele tem que ele passou em todos os testes e com muita diferença para os demais em questão de inteligência, força, agilidade, uns negócios assim. Aí meio que mostram a cena dele treinando com o escudo, sabe? Tipo, ele arremessa o escudo. No entanto que na própria luta do que é em cima do caminhão lá, ele joga bastante o escudo, sabe? Tipo, ele tem a noção de usar o escudo. Mas em nenhum momento ele falou assim, não, eu sou também um super soldado, eu também tomei o soro, enfim. É, enfim, aconteceram outras coisas no episódio, né? Mas tipo, que nem eu já falei várias e várias vezes, mas é sempre bom deixar claro para caso você seja novo. Eu não gosto de falar passo a passo o que aconteceu no episódio, porque
vocês já assistiram, né? Então, tipo, não faz sentido eu vir falar o que aconteceu passo a passo no episódio. Recentemente eu assisti o filme do Capitão América, o primeiro, que eu às vezes eu gosto de assistir os filmes da Marvel mais antigos ou que eu não assisti tanto, né? Pra ver se hoje, tipo, principalmente os mais antigos, pra ver se hoje tem alguma dica ou alguma coisa escondida, né? Ou sei lá, enfim. Tipo, eu tava assistindo de novo e aconteceu aquela cena quando o Capitão América toma o soro, né? Então, tipo, pra quem não assistiu, que é uma coisa que eu acho difícil, ele toma o soro e, tipo, dentro da máquina lá que o professor coloca os soros, sobra um tubinho de soro. E daí tem um espião da Hydra que pega ele e sai fugido, né? Foge, é aquela cena clássica do capitão correndo atrás do carro e tudo mais. E depois acaba que esse espião mata o professor e o tubinho quebra. Então, tipo assim, até a própria Peg ela fala que até tem como eles conseguirem retomar esse programa de super soldados, mas sem o professor, que ia demorar muito tempo. E que o segredo estava no sangue do capitão. Aparece uma enfermeira recolhendo tipo, um engradado de sangue do Capitão América para ver se consegue reconstituir o soro. O Buck, ele também é um super soldado. Ele também tomou o soro. Uma versão diferente, né? A versão soviética. Mas ele também é um super soldado. No entanto, que no filme do Capitão América Guerra Civil, ele mostra que tipo existiam outros além dele, mas que ele era o principal e não sei se os outros não tinha a mesma capacidade, se eles reagiram tão bem quanto ele ao soro, né? Porque no filme parece que eles são mais agressivos, mais violentos, mas ele dá a entender que outros soldados também já foram usados, porque ele fala que tipo que aquilo lá era o maior esquadrão de elite da história e que a Hydra pretendia usar eles para conquistar países e tudo mais e que eles eram capazes de fazer isso em uma noite, por exemplo. Mas não mostrou nenhuma vez eles fazendo e enfim. Só que depois mais para frente o Zimo, né, o Barão Zimo, ele acaba que mata esse esquadrão, tipo, ele não libera, que nem o capitão e o Buck estavam achando que ele estava querendo liberar, né, esses soldados, mas não, ele só queria destruir os Vingadores, enfim. E ele acaba matando esses super soldados. Só que, tipo assim, o vídeo que ele passa lá pro Tony Stark, que é o filme do Buck matando os pais dele, aparece o Buck meio que roubando uns soros, né? Tipo, umas amostras de alguma coisa do carro do Stark. Então, tipo, eu não sei se a missão dele era só pegar o soro ou se, enfim, não dá pra saber porque o relatório da missão nunca foi totalmente dito. Mas, mas tipo assim, ele pegou esse super soro, quer dizer, ele pegou essas amostras que podem ser alguma coisa desse super soro ou não. A questão é a seguinte, a questão é a seguinte, se eles conseguiram, se essa organização, eles têm acesso ao soro de super soldado, se, se aquele se aquele cara que agora eu não me recordo o nome dele, que lutou com o Buck lá, ele é um super soldado. E se o novo Capitão América é um super soldado, então tipo assim, por que que quando o Capitão América voltou, não tinham outros super soldados? Por exemplo, por que que o Capitão América que foi recrutado para os Vingadores, se já tinha aquele outro super soldado lá? Tá certo que acho que ele já estaria meio velho. Mas tipo assim, por que que não recrutou ele? Ou tipo, se fez ele, por que que não fez um outro e recrutou esse outro para os Vingadores? Você entendeu? Tipo, ou por que que quando o Capitão América veio, tipo, ele renasceu, né? Tipo, ele foi descongelado e tudo mais. Eles não falaram assim, tá, beleza, agora a gente tem o Capitão América e tem aqueles caras, por que que a gente não faz um esquadrão de super soldado?
sabe, não faz sentido. Aquele cara lá, aquele velhão lá que tava escondido lá na casa, ele pode ter sido, sei lá, um teste que tentaram reproduzir o soro nele e tudo mais, e beleza. Agora, a questão dessa apátrida, dessa organização ter o soro, pode ter sido o próprio Barão Zemo que, que lançou o soro. Quando ele chega lá e vê os super soldados meio que congelados, lá naquela base de gelo, né, que estava todo mundo congelado lá e ele chegou e matou todo mundo, pode ser que ele tenha encontrado amostras e tenha mandado para alguma organização ou para algum governo ou para algum grupo terrorista que pode ser essa organização. Ou essa organização pegou de algum desses lugares que ele mandou. Porque, tipo assim, não faz sentido como que eles conseguiram. Porque, tipo, eles passaram desde 1944, 45, 30 e pouco, sei lá quando que passa o primeiro filme do Capitão América. Eles passaram desde daquela época, quando o professor morreu, até o Capitão América voltar, até o Capitão América se aposentar, né, entre aspas, tipo, sumir depois do Guerra Infinita, eles tentaram recriar o soro para aplicar em mais alguém, tá ligado? Então, tipo assim, como que depois disso, depois lá do estalo do Thanos, em que metade da humanidade sumiu, eles conseguiram? Tipo, não faz sentido, sabe? Então, esse soro, se todo mundo realmente for super soldado, pelo soro, igual do Capitão América, esse soro ele tinha que estar escondido em algum lugar. E ele teve que ser distribuído por alguém, sabe? Então, tipo, pode ser que seja o Barão Zemo, né, que tenha mandado, que tenha encontrado o soro lá e tenha mandado para algum lugar para produzir mais, e, tipo, como um plano B, né, como uma espécie de plano B, ou não sei, cara, porque tipo, é aquilo que eu falei, não faz sentido. É, eles passaram, sei lá, 70 anos, 80, 90 anos, desde o nascimento do Capitão América até a morte dele, tipo, até a aposentadoria dele. No entanto, que o próprio no universo cinematográfico da Marvel, o Hulk, né? Ele é o Hulk porque ele tentou recriar o soro do Capitão América. O Professor Banner, o Dr. Banner tentou recriar o soro do Capitão América. Então, tipo, ninguém conseguiu. Aí, tipo, nesse intervalo de 5 anos que metade da humanidade sumiu, eles conseguiram. Magicamente. Não faz sentido. Mas, enfim, é interessante, vai ser interessante, principalmente pro Sam, que é o único normal da história, né? Se todo mundo for super soldado, eu quero ver como é que vai acontecer. Vai que ele toma o soro também, já imaginou? Porque, né, tipo, todo mundo é super soldado agora, né? Virou várzea o bagulho. Mas enfim, comenta sua opinião aí embaixo, se inscreva, deixa o like e obrigado por assistir e até a próxima.